Muito bem, hoje à noite nós estamos encerrando com a última pregação do acampamento, do retiro, e vamos tratar esse assunto tão importante da formação espiritual no lar. Isso mesmo que foi dito aí, não sei. Computador, né? Muito bem. Formação espiritual no lar. Nós vamos, na última parte, hoje à noite do tempo da pregação, nós vamos ter perguntas e respostas. Vocês nos deram as suas perguntas, algumas delas bem cabeludas, tá bem? Mas eu vou chegar nesse assunto quando a gente chegar na hora, tá bom? Vai ser bom. Queria convidá-los a abrirem suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 6, hoje. Lembrando o versículo tema, versículo chave, o Salmo 127, versículo 1, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, falamos já bastante sobre a formação da família, criação de Deus no Jardim do Éden, da primeira família, o primeiro casamento. E nós vimos bastante coisa interessante. Mas hoje à noite eu tenho o privilégio de falar sobre um dos assuntos que eu e a minha esposa gostam mais de falar, quando se trata de família. É a questão de formação espiritual dentro do lar. Então, Deuteronômio capítulo 6, nós vamos ler os versículos de 1 a 9. E em seguida, vou fazer uma breve meditação. Temos que orar para sair esse espírito, né? Não sei o que é, mas não preparei piada hoje não, viu, gente? Hoje à noite nós vamos mergulhar direto na palavra. Deuteronômio capítulo 6, versículos de 1 a 9, diz assim a palavra de Deus: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra e que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vamos orar. Senhor Deus bondoso, muito obrigado por tua palavra que nos ilumina a tua vontade e nos mostra o caminho que nós devemos andar. Pai, nessa noite nos revele a tua perfeita vontade quanto à família, ó Deus, quanto às nossas vidas rendidas ao Senhor, que possamos glorificá-lo, ó Deus, em todos os aspectos das nossas vidas. E que o Senhor abençoe o restante do nosso tempo aqui nesse retiro, te agradecendo e te louvando por tudo que já experimentamos aqui nesses dias tão bons. Seja glorificado aqui nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Deuteronômio literalmente significa a segunda lei. Na verdade, se trata do segundo relato da lei para Israel. Depois de quase 40 anos perambulando no deserto, devido ao pecado e rebelião e falta de fé, os israelitas foram levados por Deus à região de Moabe, que fica ao leste do Rio Jordão. E uma geração inteira quase já tinha morrido, e eles estavam prestes a entrar em Canaã e tomar posse da terra prometida. Mas antes disso,
Moisés reconheceu a tremenda importância de lembrá-los toda a história do que Deus tinha feito em libertá-los da escravidão, os momentos históricos em que eles viram a provisão de Deus ali no deserto, também abrindo o Mar Vermelho, vez após vez concedendo pão, quando não havia pão, concedendo codornas para o suprimento de carne. E o que nós encontramos é, aqui em Deuteronômio, Moisés querendo relatar tudo isso e lembrando, ou relembrando os israelitas quem Deus era e o que ele esperava de seu povo. Ele queria preparar o povo porque logo eles estariam cercados por povos idólatras, por todos os lados. Moisés queria que eles permanecessem fiéis apenas a Deus, a Yahvé, aquele que se revelou ao seu povo. Então esse trecho que acabamos de ler é onde nós encontramos o famoso Shema, né? Shema, eu vou explicar rapidamente, mas eu vou passar por 3 pontos, meio como um resumo de coisas que já vimos nesses dias, mas que aparecem aqui em Deuteronômio. Estou com o controle, então não preciso fazer isso. Então, aqui nós encontramos mais ou menos 5 rochas, podemos dizer, ou 5 pedras que fazem parte do fundamento de uma família que glorifica a Deus. E aqui é onde nós encontramos o famoso Shema. Os versículos 4 a 9, é esse trecho conhecido pelos israelitas dessa forma. A palavra Shema, aí depois Israel, Shema Israel significa dê ouvidos, Israel. Preste atenção, ouça aquilo que eu estou prestes a falar. Então, esse Shema é algo que ainda hoje é de tremenda importância na cultura judaica. De ouvir que Deus, o único Deus, ele tem algo a falar. As palavras que se encontram no hebraico são esses. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. E o nome aqui traduzido como Senhor é Yahvé, também traduzido como Jeová. Esse Deus Yahvé é um nome que os israelitas não pronunciavam de voz alta, certo? Porque era um nome sagrado, um nome santo. Então, quando eles viam esse nome, tipicamente, eles simplesmente falavam Adonai. Que em nossas Bíblias vai ser traduzido como Senhor também, mas apenas com a letra S maiúscula e o resto minúsculo, certo? Quando você vê todas as letras maiúsculas, Senhor, no Antigo Testamento, é essa palavra Yahvé, esse nome, que é o nome do Senhor. Mas é essa a ideia. Dê ouvidos, Israel. O Senhor, o nosso Deus, o único Senhor, Ele é um. Portanto, façam as seguintes coisas. Então, como nós vimos, na primeira noite a família foi instituída por Deus, né? Nós vemos isso que aqui se Deus fala que a família deve fazer tal coisa, nós precisamos prestar atenção, porque foi Ele que instituiu. Aqui nós encontramos um sociólogo descrente, obviamente, que escreveu o seguinte sobre a família. A origem da família não é natural nem divina, senão que é parte de um processo de construção social. Isso é uma perspectiva que está cada vez mais ganhando espaço na sociedade ao nosso redor, de que a família é nada mais do que uma construção social. Isso, meus queridos, é totalmente contrário a tudo que a Bíblia ensina. O pastor John MacArthur, ele, falando sobre a família, diz, para ser totalmente franco, muitas pessoas hoje teriam o prazer em cavar o túmulo da família. Se vocês se lembram, na primeira noite eu falei sobre algumas perspectivas totalmente contrárias à palavra de Deus quando se fala de família, aqueles que falam que preferiam ver a família sendo completamente abolida,
uma feminista falando que a família faz parte de estruturas patriarcais que devem ser eliminados porque leva à opressão e à escravização de mulheres. Então você vê, o mundo está querendo destruir a família. Segundo ponto, como nós temos visto ao longo desses dias, a família existe para a glória de Deus. Escutem novamente os versículos 2 e 3. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias de tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de seus pais. Outro trecho que nós já vimos é Romanos capítulo 11, versículo 36, que diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Se você tem sua Bíblia aí, eu recomendo que você sublinhe ou circule essa palavra todas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque Deus é o Criador de todas as coisas, inclusive a família. Tudo existe para a sua glória. Você diz, mas eu sou solteiro. Beleza, você solteiro também existe para a glória de Deus. E como eu já falei, domingo nós vamos falar sobre isso. Tema de extrema importância nos dias de hoje. A sua família existe para a glória de Deus. Agora, se sua família está glorificando a Deus ou não, é outros 500. Mas a sua família existe para a glória de Deus. Olhe para a pessoa do seu lado e diga, você existe para a glória de Deus. Fala aí. Assim como todas as coisas foram criadas para a glória de Deus, também a família tem essa função. No Salmo 86, versículo 9, nós lemos: todas as nações que fizeste virão, prostrarão-se diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Isaías 42, versículo 8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Apenas Deus é digno de ser glorificado em cada aspecto de nossas vidas e em todos os nossos relacionamentos. Josué 24, se vocês lembram, nós já mencionamos várias vezes, mas o evento é esse. Josué, com o povo na terra prometida, ele está dando uma alerta, não apenas sobre os povos idólatras em volta de Canaã, mas também sobre a idolatria passada do povo de Israel. E ele diz assim: agora, pois, temem ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Está dizendo, os seus antepassados, que eram quem? No outro lado do Eufrates, ele está falando sobre Abraão e Ló e Terá e todos aqueles antepassados antes de Abraão, que eram idólatras, que Deus tirou eles daquele lugar. Mas ele também menciona Egito, um lugar onde os deuses falsos predominavam. E ele diz assim, o seguinte: joguem fora esses deuses. Versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que esse seja, não a meta, mas o lema. É lema? Da sua família. Que vocês sigam isso como confissão de fé nos seus lares. Princípio de número 3.
Princípio número 3. O alvo da família é a unidade e não o individualismo. Nós vivemos em culturas muito individualistas no Ocidente. E isso afeta muita coisa. E a gente perde noção de vivermos em comunidade. Tanto como família, quanto como amigos, quanto como igreja. Né? Essa ideia de que nós vivemos em comunidade, em unidade. O cristianismo não é um movimento individualista. Nós somos chamados para pertencer a um povo. Somos chamados para pertencer a uma família. E dentro dessa família, o individualismo não tem lugar. O individualismo não deve ter espaço. Nós vivemos uns para os outros, servimos um ao outro. E na família, isso também é verdade. Nós não devemos viver como ilhas dentro da família, mas nós devemos nos relacionarmos uns com os outros para a glória de Deus. Essa exortação não é apenas uma exortação de escutar. Certo? A ideia por trás dessa palavra é ouvir e obedecer. Ouvir e colocar em prática. Tem muita gente que ouve, ou entra em um ouvido e sai do outro, e nunca aplicam em suas vidas, certo? Tem muito crente em igreja com a cabeça cheia de conteúdo bíblico, mas pouca evidência em suas vidas por falta de obediência e prática. Deixa eu compartilhar 3 coisas que eu vejo importantes nessa área. Na família cristã, cada membro deve reconhecer que é pecador, certo? Todos nós somos pecadores, ainda carentes da graça de Deus diariamente, a misericórdia, o perdão de Deus. Mas o crente verdadeiro em Jesus Cristo reconhece isso e admite quando está errado. Deve reconhecer que ele é pecador, que ele erra. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho no momento de perguntas e respostas, mas um dos grandes problemas que eu vejo em famílias é onde os pais não admitem os seus erros aos seus filhos. Os meus filhos sabem muito bem que eu sou pecador. Você que é filho sabe que o seu pai e sua mãe são pecadores. Isso é óbvio. Mas como mãe e pai que conhecem a Jesus Cristo, nós devemos nos humilhar diante dos nossos filhos e pedir perdão quando nós pecamos contra eles. Filhos também devem se arrepender e reconhecer os seus pecados. Romanos 8, versículo 1 e 2 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Por causa disso, nós sabemos que nós somos perdoados em Cristo, mas também entendemos que quando nós pecamos um contra o outro, nós devemos pedir perdão. Segundo, nessa ideia de que na família não existe individualismo, nós andamos reconhecendo a providência da graça de Deus, certo? A Bíblia dá instruções claras sobre como viver na graça de Deus e não debaixo da culpa. Tem muitos pais que só colocam culpa em cima da cabeça dos seus filhos e nunca demonstram graça, certo? A Bíblia ensina que é apenas pela graça e misericórdia de Deus que nós somos perdoados e, por causa disso, nós também devemos perdoar. Tiago vai dizer, em Tiago capítulo 2, se eu não me engano, que a pessoa que não demonstra misericórdia também não receberá misericórdia. Então tenham cuidado, mães e pais, sejam graciosos, demonstrem misericórdia aos seus filhos. Isso é algo que é lindo quando acontece de verdade dentro da família cristã. Quando há humildade e há arrependimento e perdão. Terceiro, famílias cristãs estão sendo santificadas pela obra do Espírito Santo.
em todos os aspectos das nossas vidas, se nós estamos rendidos à obra do Espírito, Ele está nos moldando, nos santificando. Então, maridos e esposas, reconheçam que o seu cônjuge está no processo de santificação. Ainda não chegou no final da jornada. Demonstre graça e misericórdia. Mas reconheça que Deus está fazendo uma obra na sua vida. Seja dentro da família, seja fora da família, seja na igreja, o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, está nos moldando e nos transformando conforme a imagem de Jesus Cristo. Esses foram os primeiros 3 que eu queria correr, e aqui, número 4 e número 5. O valor primordial no lar é o amor de Deus. Deuteronômio 6,5, ainda ali naquele trecho, diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Vocês sabem que é esse trecho que Jesus está citando quando ele é questionado a respeito de qual era o maior mandamento. Você vai encontrar isso em Mateus e também em Marcos. Marcos 12, versículos 29 e 31. Jesus disse: o principal mandamento: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso vem de onde? Vem de onde essa citação? Deuteronômio 6,5, exatamente. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. 3 coisas. Primeiro, o amor de Deus no lar vai gerar famílias saudáveis e estáveis. Por quê? Porque não é um amor parcial, é um amor total. Um amor que vai fazer a diferença nos relacionamentos. Eita, eu acho que isso aqui eu errei. Copiei errado, desculpem. Deixa eu ver se eu avanço, se corrige aqui. Esses princípios foi o que eu falei ontem à noite. Pronto, então vamos fazer assim. O amor total e o não amor parcial vai gerar famílias saudáveis, famílias bem-sucedidas. Então, o amor de Deus dentro do lar. O segundo princípio é um amor que não tem rivais, certo? Um amor que não tem rivais. Quando Jesus diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, isso significa que na sua vida você não tem espaço para amar nenhum outro Deus. Esse amor não tem rivais. É um amor que demonstra tremendo fervor e urgência em prestar culto apenas a Deus, em glorificar apenas a Deus. E terceiro, esse amor por Deus é fundamental para que haja amor uns pelos outros dentro do lar. Como João escreve na sua primeira carta, nós amamos porque ele nos amou em primeiro lugar. Nós não temos condições de amar verdadeiramente como Deus ama, a não ser que nós experimentemos o amor dele em nossas vidas. Então, o nosso amor por Deus e o nosso amor pelo próximo é resultado do amor de Deus por nós. E o que acontece é que a ausência desse amor dentro do lar é evidência da ausência de Deus dentro do lar. O lar deve ser um lugar onde se ama a Deus mais do que qualquer outra coisa. E onde amor sacrificial é vivenciado em todos os relacionamentos. Isso vai tornar o lar um lugar seguro, que seja capaz de enfrentar qualquer tempestade ou ataque. Aqui está errado também. Alguma coisa está errada aqui. Vamos ter que dar uma olhada aqui. Eu acho que está com o arquivo errado aqui, meus queridos. Vamos ter que me perdoar.
ver se eu encontro aqui. Não, isso aqui, o resto é de ontem. Então vocês não precisam nem ver isso aqui mais, porque agora vai ser só o pastor falando. Porque aqui vamos chegar no ponto-chave hoje à noite, que é a formação espiritual no lar. A família é o canal principal através do qual a verdade de Deus passa para futuras gerações. Deixa eu falar isso de novo. A família é o canal principal através do qual a verdade de Deus passa para futuras gerações. Mas eu quero ter cuidado com isso, porque não é só a família biológica, mas também a família cristã. Uma coisa muito interessante que a gente vê é que a família biológica, na verdade, é temporário. Vocês sabem disso, né? Porque a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer que na ressurreição ninguém será dado a casamento, certo? Família biológica que nós temos hoje é temporário, mas a família de Deus é eterno. E nós podemos ter filhos biológicos ou filhos espirituais que vão ser eternos, certo? Então, entender que a família é o canal principal através do qual a verdade passa para futuras gerações, precisamos ter cuidado, porque tem famílias onde não tem nenhuma estrutura espiritual, eles dependem da família cristã, que é a igreja, para suprir essa necessidade na ausência de pais que amam a Deus de todo o seu coração. Mas desde o início, a família foi o canal que Deus usava, através da qual a verdade passava para futuras gerações. Ouçam de novo Deuteronômio 6, de 6 a 9. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Poderia gastar uma semana inteira só ensinando as verdades desses 4 versículos. 4 versículos que a nação de Israel negligenciou, porque eles não obedeceram às palavras, e as seguintes gerações caíram em pecado, e como nós lemos em Juízes capítulo 21, versículo 25, diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava reto aos seus próprios olhos. O que nós encontramos é falha na família, vai resultar em falhas sérias na fé sendo passadas para próximas gerações. Então, os pais devem ter o compromisso de ensinar os seus filhos. E ensinar significa muito mais do que simplesmente transmitir informação. Ensinar significa instruir algo que vai fazer parte das vidas dos filhos quando eles ficarem mais velhos. Alguns aspectos disso. Os pais devem ensinar diligentemente. Diligentemente. Isso vai envolver esforço, plano de ação, dedicação. Uma maneira de você avaliar e medir. Nós estamos no caminho certo? Nós estamos fazendo o que Deus requer de nós como pais? É ótimo perguntar isso com frequência. Versículo 7 vai dizer: inculcarás essas verdades aos teus filhos. Essa palavra inculcar a teus filhos é uma palavra fantástica. A gente quase não usa, né? Só na Bíblia que a gente ouve isso. Mas inculcar não é simplesmente falar de vez em quando. Inculcar é você gravar aquilo na mente e no coração. E como é que isso acontece? Ele vai dizer como é que isso acontece. Isso vai acontecer com frequência, com consistência, com regularidade no ensino dos caminhos do Senhor. Quando é que isso deve acontecer? Ele diz assim: delas falarás assentado em tua casa. Ok, quando você está sentado em casa. Quando você está andando pelo caminho. Hoje a gente anda de carro, né? Então, quando você está no carro com seus filhos, momento oportuno para falar de Deus.
Ao deitar-te, na hora de dormir, fazendo orações com os filhos, leituras da palavra, ao levantar-te de manhã cedo, nós conversamos sobre Deus, conversamos sobre a realidade de sermos filhos de Deus. Termina aqui dizendo, serão por frontal entre os seus olhos. Meus queridos, isso não quer dizer que você tem que fazer uma tatuagem de algum princípio bíblico entre os seus olhos, viu? Não é o que está sendo sugerido aqui. Mas quer dizer o quê? Deve estar aqui fixo, na sua frente, diante dos seus olhos, diante da sua mente, do seu coração. E as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Muita gente já sabe isso, mas lá em casa a gente tem um quadro com esse trecho em Deuteronômio 6 impresso, pendurado em cima do batente da porta de entrada dentro de casa, certo? Não é que é algo místico aqui, que aquilo ali vai nos conceder alguma bênção, não. Mas é para nos lembrar que em tudo no nosso lar, Deus está em primeiro lugar. Nós temos versículos impressos perto da televisão, nos ajudando a lembrar que nós não devemos colocar nenhuma coisa impura diante dos nossos olhos, que nós devemos apenas pensar naquilo que é puro, naquilo que faz bem, naquilo que edifica. Então, significa que em todos os aspectos das nossas vidas, os nossos filhos, as nossas famílias devem estar cercadas pela palavra de Deus, pelo Evangelho. Eles devem ouvir, eles devem observar em nossa vida, em nossa conduta. Quando as coisas estão difíceis, nós falamos sobre isso como família. Nós oramos a respeito e nós buscamos a Deus. Devemos ensinar esses princípios, os caminhos do Senhor, em todo momento e em todo lugar. Cada situação pode ser um momento de aprendizado do Evangelho de Jesus Cristo. Criar os filhos no caminho do Senhor não é, em primeiro lugar, a responsabilidade da igreja, é dos pais. Mas como eu já falei, no caso onde os pais estão omissos ou não estão fazendo esse trabalho, cabe a nós, como a família de Deus, abraçar estes e ensiná-los da mesma forma. Deixa eu compartilhar alguns princípios bem práticos para encerrar. E Andréia e Rony, vocês podem já vir aqui à frente e vamos pegar umas banquetas, sentar aqui na frente para responder as perguntas. Mas algumas dicas para a formação espiritual no lar. Já fizemos um curso num sábado lá na igreja, mas muitos aqui não estiveram na igreja naquela época. Mas, em primeiro lugar, inicie um culto doméstico regular, com cada membro da família participando, certo? Não precisa ser complicado, mas é louvor e adoração, é leitura da palavra, pode vir. É leitura da palavra, é memorização das escrituras, é oração juntos, e isso deve ser algo regular. Por quê? Porque o culto doméstico honra a Deus, o culto doméstico é um momento para a família se aproximar de Deus e uns dos outros, é momento para lançar o fundamento para a fidelidade através das gerações, vai revelar fraqueza espiritual. Vem, Rony, eu estou só nos finais aqui. Tem mais uma banqueta por aqui, algum canto. Ah, no ventilador, pode tirar o ventilador aí. O culto doméstico vai servir como campo de treinamento para as crianças pequenas também, para participar de igreja, né, com gente grande. Ali eles vão aprender a sentar, a ouvir a palavra, a participar. O viver a palavra é tão importante quanto ensinar a palavra. Pais, sejam coerentes, sejam consistentes, vivam aquilo que vocês ensinam. E quando vocês não fazem isso, arrependam-se e demonstram aos seus filhos que você tem um coração arrependido. E por último, eu quero só dar um princípio aqui essencial para todos, certo? Que é a última parte desse trecho em Deuteronômio 6. Designe a sua casa, o seu lar, como território de Deus. Essa casa pertence ao Senhor, essa família pertence ao Senhor, certo? Essa ideia de colocar nos umbrais, nos batentes da casa,
é você designar o seu lar como território do Senhor. Dizer, isso aqui não é do inimigo, isso aqui não é de outra pessoa, isso aqui é de Deus. Nós pertencemos a Ele e vamos glorificá-lo com as nossas vidas. Então, assim, eu encerro um pequeno discurso sobre formação espiritual na família. A Andréa já fez uma conferência com as mulheres no ano passado, que foi muito melhor do que o que eu ensinei, eu tenho certeza absoluta. Mas homens, esperem, porque mais para frente no ano nós também vamos ter um momento que eu vou tratar esse assunto com os homens da nossa igreja. Seja você solteiro, seja você casado, nós vamos aprender princípios sobre a importância da palavra de Deus em nossos lares.